texto que iremos meditar vai ser em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui. Bom, esse texto ele que está em Mateus, é o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a gente pode estar classificando ele como a constituição do reino. São as novas regras, as novas leis, as novas práticas que todo seguidor de Jesus, né, todo novo convertido, todo cristão é a norma de conduta do cristão. Quando Jesus ele pregou este sermão, se a gente voltar lá na época em que ele pregou, qual que era o cenário lá daquela época? Jesus ele estava numa sociedade ali que era o Império Romano havia dominado, né, os judeus já estavam ali praticamente debaixo da escravidão de Roma, né, uma escravidão assim de forte, muito imposto mesmo, né, os imposto abusivo, e fora esse pessoal, né, os romanos, havia outros também, outros povos ali que estavam em volta, muita idolatria. Dentro do povo judeu, tinha, tinha várias linhas, né, do judaísmo ali. Tinha quem? Tinha os fariseus, saduceus, os essênios, tinha outro grupo, o zelote. E cada grupo desses aqui, dos fariseus, esses que eu acabei de citar, cada um deles tinha uma maneira de enxergar, né? De como proceder, de como deveria ser o Messias que haveria de vir. Se pegar a conduta deles também, né? Os fariseus. Os fariseus eram os letrados da época, né? Os doutores da lei. Era aqueles que batiam no peito e falavam: eu conheço a palavra de Deus, eu sou mais santo, eu pratico boas obras, eu faço oração, eu não sou pecador igual aquele. E eles esperavam um Messias que viesse com grandes sinais, alguma coisa assim miraculosa também. E se em contrapartida tinha esse outros grupos, né, o Zelote. Se pegar o Zelote, era os ativistas da época. Eles já esperavam que o Messias que viesse, né, que a Torá, que a Bíblia lá já
profetizava que haveria de vir, os zelotes acreditavam que esse Messias ele viria, ia sacar a espada como se fosse no reino de Davi, ia derrubar César e seria restaurado ali, né? Jerusalém, o novo reino, o templo, tudo mais. Então cada um tinha uma visão. E quando Jesus começa a pregar esse sermão do monte, ele já começa pelas bem-aventuranças. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Ele já começa pelas bem-aventuranças e não é à toa que ele já começa indo completamente na contramão daquilo que todos que estavam ali em volta imaginavam e queriam ouvir, né? E como foi dito aí no primeiro verso, né? Ou no primeiro verso, não, no terceiro, que vai citar a primeira bem-aventurança, ó. Bem-aventurado os humildes, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Isso aqui, de falar que bem-aventurados pobres de espírito, já pode considerar um tapa na cara desses fariseus. Porque esse pobre de espírito faz uma menção, quer dizer o quê? Que a pessoa, ela não se sente autossuficiente para com Deus, né? Ela se esvazia dela e deposita toda a sua confiança, a sua fé em Deus. Ao contrário do que aqueles fariseus ali e muitos outros também, né? Que eles pensavam que a respeito da meritocracia, né? Eu faço, logo recebo. Ah, eu sou santo, então eu vou orar aqui e Deus vai me atender. Não, aqui Jesus já fala: bem-aventurado os pobres de espírito, que não tem confiança nenhuma em si, reconhece a sua pequenez e deposita toda, mas toda a sua fé, sua confiança em Deus. E Jesus, ele é o maior exemplo disso. Não vou lembrar o verso agora, hein? Mas tem uma passagem que é dito que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Imagina Deus Todo-Poderoso, imagina um universo gigantesco. Nem toda tecnologia de hoje consegue medir, né? Saber o tamanho desse universo gigantesco. Aí você pega um Deus que fala que ele conhece todas as estrelas pelo nome. Um Deus que, maior que tudo, ele pega, se esvazia, se esvazia, se esvazia, toma aqui forma de homem, de humano, que é um exemplo maior de pobre de espírito. Ele, mesmo sendo Deus, ele ainda não usou, não quis usurpar ser Deus. Esse é o maior exemplo para nós, é esse. Aí indo para outra bem-aventurança, bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Só um breve parênteses aqui também, em relação Vagnão colocou para nós, Filipenses 2:7, a citação que eu falei. Valeu, Vagnão. A respeito do pobres de espírito. Isso, às vezes, quando não se interpreta a Bíblia da forma correta, é onde se cria muitas heresias, né? Devido a uma interpretação equivocada. A gente pode citar o exemplo da Igreja Católica, a linha dos monges lá, dos padres franciscanos, que quando interpretaram aqui o pobre de espírito, interpretou literalmente o pobre físico mesmo, né? A pessoa não ter nada, nenhuma posse, não ter casa, não ter nenhum bem,
Ou seja, ele interpretou que se a pessoa for um miserável, pobre, sem nada, o, o reino dos céus é dela. Foi uma interpretação equivocada. Só queria deixar esse parênteses, mas aqui Jesus, ele faz referência ao quê? Pobre de espírito em relação a isso, de nós nos esvaziarmos, não ter a soberba, a arrogância de querer que achar que somos alguma coisa e que Deus sim, Deus é tudo e nós aqui não somos nada. Nós confiamos, depositamos nossa fé inteiramente nele. E continuando aqui no Bem-aventurados que choram, esse que chora, nós podemos interpretar como um um choro pelo pecado. Sabe, quando você vê alguém praticando pecado, tá tá amarrada no pecado mesmo, sabe? Desde só ligar a TV que eu já evito de ficar vendo esses programas, aí, só ver assassinato, corrupção, então misericórdia é o que mais tem, é violência contra a criança, é só coisa ruim, que é tudo fruto do pecado. Isso, tudo que o pecado influencia na nossa sociedade, na nossa família, na nossa vida, deve causar um sentimento em nós. Nós temos que ficarmos consternados quando vê uma situação que não agrada a Deus. E Jesus aqui, ele ressalta, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, quando a gente está intercedendo pela vida de algum irmão, está passando alguma aprovação, é uma promessa. Vai ser consolado. Vai ser consolado nessa vida? Pode até ser, mas que será consolado na eternidade é certeza. Então, as bem-aventuranças, ela vai totalmente na contramão do que o mundão aí prega que é felicidade. Que esse bem-aventurado, né? Se a gente pegar aqui a palavra bem-aventurado, vai ser o quê? Uma pessoa abençoada, ditosa, de uma felicidade plena. E como que alguém vai no mundão aí vai falar, o camarada tá chorando, então ele é um bem-aventurado? Não. Se pegar quem é do mundão e perguntar, o que que é um bem-aventurado? O que que é ser feliz para você? Com certeza o camarada vai responder o quê? É ter saúde, ter uma saúde boa, né, para poder fazer aquilo que quer, ter uma condição financeira, uma conta bancária, ter uma casa, ter um carro, ter uma companheira, um companheiro, fazer viagens, comprar aquilo que quer, mas no final das contas, nada disso vai trazer a felicidade plena. Nada, nada. Nós podemos pegar inúmeros exemplos, né? Pode pegar artista, o próprio o Elvis lá, uma depressão profunda, a outra atriz, a Mary Monroe lá também, no final da vida também falou que não conseguiu nada, mesmo tendo fama, dinheiro, os homens que ela queria, sendo uma mulher mais desejada, ainda assim ela falou que ainda havia um vazio profundo. Que vazio era esse? Era Deus. O homem, por mais que ele consiga as coisas aqui no mundo, se o que ele conseguir aqui no mundo não for de uma forma para que venha estar abençoando outras vidas para o avanço do reino de Deus aqui nesta terra, é em vão. Não adianta eu ter um emprego que vai me pagar aí 30 mil reais, se esses 30 mil reais não for beneficiar no reino dos céus. Se for apenas para o meu luxo, que não vai acrescentar em nada,
não adianta, não vai trazer uma felicidade. Então, Jesus aqui nessas bem-aventuranças, ele vai pegando totalmente na contramão, né? Já falamos do pobre de espírito, os romanos lá da época. Não, quem eles tinham o quê? O ditado que, ditado não, né? O modo de viver de sempre ser o maioral, o autossuficiente, o mais forte ali, se sobrepondo ao mais fraco. Agora vem aqui, bem-aventurados que choram. Agora vamos para o próximo aqui, ó. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mais um tapa na cara também, bem-aventurados mansos. Como vai falar isso para aquela sociedade lá? Para os romanos, povo de guerra. O manso aqui não quer dizer frouxo. Não, desconsidere isso. Manso não é essa a proposta. Imagina, deixa eu ver, imagina um animal, vamos pegar um leão, um leão que, né, à toa que ele é o rei da selva, né? Imagina toda aquela força que ele tem, mas ele é domesticado. Vai lá pro circo, tudo, aí o camarada consegue domesticar ele lá, adestrar, e ele fica de boa lá, fica adestrado, mansinho, né? Porém, aquele leão, ele tem a força para estraçalhar o adestrador dele. Mas ali até então ele está manso, ele está contendo aquela toda aquela força que ele tem. Ou então, vamos pegar um outro exemplo, pega um lutador aí de MMA, camarada tá aí andando na rua, vem um bêbado, esbarra nele, começa a xingar, começa a ameaçar, cospe nele, e o camarada não faz nada. Ele tá ali. Ele sabe da força que ele tem. Ele pode pegar aquele bêbado ali, quebrar o braço, fazer o camarada desmaiar no meio da rua e ele vai seguir a vida dele. Mas não, ele controla. Tem um domínio próprio, tem a mansidão. Um nosso maior exemplo também de mansidão sempre será Jesus. Jesus, ele é chamado de o leão da tribo de Judá, mas também é o Cordeiro de Deus. Jesus, mesmo ele sendo, ele manifestando toda essa mansidão, como eu disse, a mansidão não é ser frouxo, não é você compactuar com aquilo que está errado, que está em desacordo com a palavra de Deus. Todos conhecem quando Jesus entra no templo, lá que tem uns camelô lá vendendo, mercadejando, fazendo câmbio, tudo mais, lá na casa do Senhor, no templo. Jesus vê aquilo, Jesus já entra dando chicotada, derrubando tudo. É mansidão? Jesus é manso, mas ele viu que o negócio estava errado ali, ele agiu, estava em desacordo. Dando continuidade, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse fome e sede de justiça, será que é a justiça dessa terra? Ah, fui lesado aqui no serviço, vou orar para Deus aqui, para Deus punir esse patrão aqui para poder me dar essa causa. Será que é? Não. Tudo aqui é voltado para o reino dos céus. Quando nós vemos uma injustiça, isso é como a gente pode. As bem-aventuranças, todas estão interligadas. Todas estão. É como se fosse o. Lembra quando a gente falou do fruto do espírito também, né? Como se fosse uma mexerica com vários gomos, aí está o fruto, né? Aí tem as virtudes. As bem-aventuranças também é semelhante, vai tudo se conectando. Quando você é pobre de espírito, quando você chora
pelo pecado que está contaminando as pessoas, o pecado que vem e também nos tenta, que nos aflige. Quando você é manso, naturalmente, você vai manifestar também essa bem-aventurança, que é o de que quem tem fome e sede de justiça. E a promessa é, ó, porque serão fartos. Mas não é o fartos aqui nessa terra. Lembre-se que todas essas promessas daqueles que cumprem as bem-aventuranças são na eternidade. Nós podemos receber aqui em parte, né? Só um cheirinho ali uma pequena prova do que nos aguarda realmente na eternidade. Que vai de encontro aqui também com o bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o que eu falei, está tudo conectado. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguindo, e mentindo disserem todo mal contra vós. Cada bem-aventurança aqui daria para fazer um, uma mensagem, né? Um sermão de 1 hora, citando vários exemplos, mas nosso horário já está indo. Falei que seria uma mensagem bem breve. Mas no último aqui, ó, quando fala, bem-aventurado, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, esse último é uma confirmação de que você tem as demais, que você está praticando as demais. Você tem que analisar a sua vida. Ah, primeiro, tenha em mente, tenha no coração uma coisa. Você, nós, né, eu, vocês, todos nós aqui, nós, por força própria, esquece, nós não conseguiremos fazer nenhuma dessas bem-aventuranças. Por força própria, esquece. Nós somos orgulhosos por natureza, esquece. A gente, o homem natural, ele não vai ficar chorando pelo pecado dos outros. O homem natural não é manso. O homem natural é brabão, é nervoso. Não quer levar desaforo para casa, não. O homem natural, misericórdia, para poucos, limpos de coração, esquece. Pacificadores, pior. Então, temos que ter isso em mente. Por nós não conseguimos praticar. É tudo graça, é tudo misericórdia de Deus. É tudo Ele, através do Teu Espírito Santo, que manifesta essas bem-aventuranças em nós. E quando nós começamos a praticar, começamos a manifestar isso, que está associado com o fruto do Espírito também, aí o resultado é o quê? É exatamente isso. Nós seremos injuriados, nós seremos perseguidos, vão inventar mentira para nós. Não adianta, perseguiram ao nosso Mestre Jesus Cristo. Consequentemente, nós também seremos. Então, essa aqui é uma maneira muito boa para a gente poder estar avaliando a nossa vida, o nosso proceder. Se a nossa vida estiver muito tranquila, se tá todo mundo, qualquer lugar que você chega, o pessoal te trata bem, não tem nenhuma, não tem nenhum probleminha com ninguém, tem alguma coisa errada. Não dá, tem alguma coisa errada, porque a luz ela vai incomodar. Não estou dizendo para a gente ser crente chato também, né? Ficar forçando os outros a se converter toda hora, sabe aqueles crentes chato? Não. Mas a nossa luz ela vai incomodar de alguma maneira. E o Espírito Santo ele vai nos mostrar isso. Então, como como aplicação para a nossa vida é esse verso e que a gente possa, depois que vocês tiverem tempo,
recomendo que vocês estejam lendo aqui, ó, Mateus 5, né, o Sermão do Monte. Vai dizer mais para frente que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, vai falar sobre como devemos orar, dos juramentos, do amor ao próximo. Tem muita coisa, como eu disse, o Sermão do Monte aqui é a constituição do reino que Jesus veio estabelecer. Então, que possamos pedir a Deus para que Ele tenha graça, para que Ele tenha misericórdia e que Ele venha manifestar em nós todas essas bem-aventuranças, porque é somente Ele, como eu disse, é tudo graça, é tudo misericórdia dele. Se, quando vocês lerem, muitos já conhecem o Sermão do Monte, vocês irão ver que Jesus, ele pega a régua, né? Se na lei de Moisés estava aqui, Jesus pega a régua, joga lá em cima, joga lá em cima. Então, é uma coisa praticamente impossível para o homem carnal, para o homem que não tem Deus, que o homem que não tem o Espírito Santo conseguir praticar tudo que está aqui no Sermão do Monte. Porém, nós temos que ter em mente que nós, seguidores de Cristo, cristãos, nós devemos praticar isso. Nós iremos conseguir praticar, não digo 100%, não. Vamos escorregar, vamos pecar em algum momento, mas que o pecado não venha a ser costumeiro na nossa vida, que ele venha a ser um acidente, quando acontecer que nós lamentemos por ele, que pedimos perdão a Deus e, por graça, continuamos a nossa caminhada. Mas tenha em mente, nós não praticamos tudo que está aqui, né? As bem-aventuranças, tudo que está aqui no Sermão do Monte, nós não praticamos isso para conseguir a salvação, para poder ir para o céu. Não. A salvação não se conquista dessa maneira. Nós nós praticaremos tudo que está aqui no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nós praticamos porque nós já fomos alcançados, nós já recebemos a salvação. Que a salvação é o quê? É pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Farei uma breve oração de agradecimento. Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por mais esta porção da tua palavra, qual o Senhor tem dado graça da gente ter refletido, Senhor, meditado nela. Que não fique, Senhor, apenas nesse momento, mas que a tua palavra, que o agir do teu Espírito Santo, Senhor, possa estar atuando em nossos corações. E como foi dito anteriormente, Senhor, nas outras orações, que possamos praticar, Senhor. Que não fique apenas nesse momento. Nos ajuda, Pai. Reconhecemos que somos fracos, que somos inúteis. Não conseguimos fazer nada de bom se o Senhor não estiver conosco, Deus. Por isso te peço, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos dá uma boa noite de sono, Pai, e que possamos amanhã acordar para honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Porra, Deus abençoe a cada um. Amém. Até a Amém. semana que vem, se Deus quiser. Ó, tô vendo o Munir por aqui.